as quais, olha gente, olha que coisa tremenda. Se são 7 igrejas, e essas igrejas receberam, né, que escreveu o manuscrito, escreveu o papel, e só se conta a autenticidade de uma coisa quando você faz comparativos, né? Não cópias, mas comparativos com os originais. Por isso que a Bíblia, ela é autêntica, porque foi tudo comparado com originais, com diferenças de anos, de culturas, e muitas vezes até forma de escrita, comprovando a autenticidade da escrita bíblica. Traz também o livro escrito para 7 igrejas, da qual essas 7 igrejas não existem mais hoje de forma física, mas de uma forma espiritual, sim. Porque, na verdade, irmãos, a igreja, ela não é estrutura, a igreja é gente. Então, quando ela foi escrita para essas pessoas, claramente, eu vou ter que só até aí, senão eu vou começar a passar, e essa parte nós vamos falar só semana que vem, né? Mas quando se fala dessas 7 igrejas, e aos 7 anjos dessa igreja, na verdade está falando de 7 tipos de pessoas diferentes. E a igreja hoje, nesse contexto de igreja de Cristo, nós temos gente diferente, nós não somos iguais, inclusive, a igreja de Cristo não pode ser igual, por causa da multiforme graça do Espírito sobre nós, da graça de Deus sobre nós, nós não podemos ser igual. Você já imaginou se todo mundo fosse ministro de louvor? Todo mundo fosse ministro de louvor? Ou se todo mundo quisesse ser diácono? Todo mundo quisesse ser pastor? Não, cada um tem uma função. Todo mundo quisesse ser baterista, olha a dificuldade que nós vamos ter, porque a igreja não pode ter mais que uma bateria, é uma bateria só, né? E nós tivemos aí 100, 200 pessoas, não, eu quero ser baterista, né? A multiforme graça da igreja faz com que sejamos diferentes. Agora, quando essa palavra profética vem às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, ela traz algo em 7 tipos de pessoas que já receberam Jesus, que já conhecem Jesus, que já tiveram experiência com Jesus, mas simplesmente precisa resolver alguma coisa, e ele vai falar sobre esses textos, amém? Então semana que vem, falando sobre as 7 igrejas, o propósito de Deus, amém? Então o que significa Apocalipse? Fala comigo, revelação, amém? E para quem o livro foi escrito? Fala comigo, para as 7 igrejas, foi escrito o livro para as 7 igrejas. Por isso que quando você olha e você vê todo o contexto que se trabalha, né, de toda a revelação até o final de tudo, você percebe que esse livro sendo escrito, as revelações sendo passadas, tem somente alguém que pode interpretar essa. Então, para quem é que o livro foi escrito, né? Foi escrito para 7 igrejas. Por isso que Apocalipse 1:3 está dizendo o seguinte: bem-aventurado, gente, agora isso é maravilhoso, olha aí na sua Bíblia aí, olha aí na sua Bíblia aqui no Data Show, olha que interessante isso aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, amém? Gente, se você está tendo a oportunidade de ler, é porque o livro é para você. Olha só o que eu falei no começo: bem-aventurado aquele que lê, feliz é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que presta atenção, né? E obedece ao que está dizendo aqui. Na verdade, se você for ver também, não tem muito ligado à obediência em si, né? Já se faz o desfecho, porque obediência, eu e você já estamos ouvindo os ensinamentos da igreja desde que a gente entra. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente já aceita a palavra de obediência. A partir do momento que eu aceito minha mão, elevo minha mão ao céu para aceitar Cristo, a palavra de obediência já vem. A partir do momento que eu desço as águas do batismo, eu já estou cumprindo a palavra de obediência. A partir do momento que eu consigo falar de Jesus para outros, trazer para Cristo, eu já estou cumprindo essa palavra, essa ordem de obediência. Mas aí quando se pega o Apocalipse, fala assim: olha, bem-aventurado aqueles que leem e que ouvem. Você não vai ver a palavra obedece, porque não tem mais nada para obedecer. Que lê, que ouve. Pastor, por que estão falando de ler e ouvir? E João falou isso. Porque existia 2 tipos de pessoas dentro da igreja da Ásia naquela época, gente.
E aí eu vou falar para vocês ficar mais pasmo ainda. Existiam, vamos dizer assim, de cada grupo de 100, havia, vamos dizer, eu estou sendo otimista, 10 que liam e 90 que ouviam. Por quê? Porque em sua maioria o povo era analfabeto, o povo não sabia ler, poucos liam e escreviam, inclusive eram considerados pessoas de uma classe mais elevada, aqueles que liam e escreviam, e somente os príncipes, somente as pessoas nobres que sabiam ler e escrever. Então ele fala da bem-aventurança, bem-aventurado aquele que lê, mas depois falou, bem-aventurado também você que ouve, porque muita gente mais ouvia do que lia, não tinha como. O próprio, vocês podem observar o Brasil, o analfabetismo do Brasil caiu depois de 1900 para cá, mas o Brasil chegava a ter 80% de analfabetos, 60%, pega lá o período do reinado, pega lá o período de Dom Pedro I, Dom Pedro II, entendendo? Por que muitas vezes os pais queriam que seus filhos fossem padre, queriam que seus filhos fossem para o seminário? Porque era a única maneira de uma pessoa pobre aprender a ler, escrever e ser um erudito, ou um nobre, ou era nobre, ou um pobre que se tornava padre. Era o processo. Então olha João falando aqui, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Então, porque para quem que foi escrito o livro? Foi escrito para nós, foi escrito para a igreja e trazendo para nós hoje. Então não fala em nenhum momento tem que obedecer, porque eles já tinham uma vida de obediência, mas muitos ouviram a palavra e poucos liam a palavra. Isso é muito importante, tá bom, gente? Então olha o que está falando aqui, bem-aventurado, né, aquele que lê, e aos que ouvem essa palavra, né, guardam essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vou falar uma coisa importante para vocês sobre guardar. Se você pegar uma pessoa analfabeto, ele guarda muito mais as coisas do que aqueles que leem. Ele fica muito mais atento. E essas histórias de pai, lembra? Quem aí tem avô, teve avós, bisavós, lembra disso? Como é que essa velharada lembra das histórias antigas? E conta tudo, e conta com detalhes, conta as histórias. E essa gurizada nova hoje, se perguntar o que o pastor pregou no final de semana, não lembra. O que o professor explicou lá, é uma dificuldade. Nós temos tanto conhecimento, mas o nosso cérebro é tão acelerado, e uma pessoa, conforme a deficiência que ela tem, né, o surdo, por exemplo, a pessoa que é surda, ele consegue visualizar muito mais coisas, porque a falha aqui manda aqui. A pessoa que é cega, ele consegue ouvir os barulhos de um alfinete cair no chão, ele consegue identificar, porque aquela necessidade que ele tem em um dos sentidos dele faz com que ele seja melhor no outro que ele tem. Então, lembre-se disso. Essa revelação do Apocalipse, né, das últimas coisas, foi passada na íntegra, foi vivida na íntegra e não era esquecida, porque dentro do coração do povo havia temor. Eu estou respeitando o horário aqui de vocês, amém? Né? A frase, o que significa Apocalipse? Fala comigo, revelação, amém? Amém? Para quem o livro foi escrito? Para quem, gente? Para as 7 igrejas da Ásia. Tá. Agora, quem escreveu o Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse, igreja? Foi o apóstolo João. O próprio João escreveu, né? O próprio apóstolo João escreveu o Apocalipse, e a Bíblia fala sobre isso, que ele fala assim, eu, João, e ele fala assim, que também sou vosso irmão e companheiro da vossa aflição. Amém, irmãos? O próprio apóstolo traz isso para nós, falando, eu escrevi. O apóstolo João. Gente, deixa eu falar uma coisa séria para vocês aqui. A Bíblia mostra isso, tá? A Bíblia mostra que o mais chegado, você sabia que tem isso? Vamos pensar junto aqui. Vou respeitar o horário. O mais chegado, vamos pensar aqui, Jesus tinha 3 que andavam junto com eles, era 12 discípulos, fora os 12 tinha mais 70, fora os 70 tinha mais os que andavam junto, homens e mulheres juntos ali.
Mas dos 12, ele tinha os 3 mais chegados, que era quem, pessoal? Era Pedro, Tiago e João. Mas, gente, sempre vai ser assim, por mais que você tenha os seus 3 melhores amigos, desses 3, você tem ainda um mais chegado. E João era o mais chegado, tanto que ele era o mais, ele era tão íntimo de Jesus, que a Bíblia fala isso, que teve vez dele pegar e encostar a cabeça dele no peito de Jesus, né? Aquele irmão, aquele amigo que você tem tanta intimidade, que você abraça o camarada, entendeu? Dele encostar e os outros ficarem praticamente enciumados. Falei, mestre, esse camarada aí que só fica, né? Eu vou pegar o trecho bíblico que fala sobre isso. Quando Pedro olha para ele e fala assim, e esse aí, né? E esse aí, entendeu? Ele falou isso, e quanto a este, né? Vamos pegar esse aí só para mim fechar essa parte. Não, mas ainda tem quem é o autor, e a gente já mostra aqui no final. Mas eu preciso pegar esse texto aqui para a gente mostrar para vocês esse texto claramente, né? Entendendo? Quando Jesus fala isso para João. Então, João tinha o quê? João tinha uma intimidade com Jesus. E isso é comprovado aqui no Apocalipse, quando ele revela isso, Jesus deixa ele, entre aspas, para morrer por último, tá joia? Para morrer por último, né? Entendeu? E aí, deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Pegar para vocês aqui. Vamos pegar só esse texto aqui, vamos ver se vai. Ah, joia vez. Ó, lá em João 21, 17, tá? João 21, 17. Olha o que fala lá. Perguntou 3ª vez Simão, filho de João, Jesus falando, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela 3ª vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Só que aí, Jesus fala assim, em verdade te digo, né? Quando você era mais moço, aí fala assim, quando você se converter. Mas olha no versículo 21, olha o versículo 21 aí. Quem está comigo? Versículo 21, diga amém. Olha o que Pedro pergunta para Jesus. Ele pergunta assim, ora, Pedro vendo a este era João, porque foi o João que escreveu essa frase, tá? Ele falou assim, Pedro vendo a este, perguntou a Jesus, e deste, que será? Jesus olha para ele, respondeu-lhe Jesus, falou assim, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Jesus falou isso para ele, falou, se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Foi isso que Jesus falou para ele, falou sobre João, porque ele falou, e esse aí, né? E esse aí? Então, está aí a prova que Jesus, da intimidade que Cristo tinha com João, ao ponto de mesmo subindo as nuvens, depois apareceu a ele, que gente? Se quiser depois anota, esse que está anotando, tá? João 21, 22, amém? A prova da intimidade que Jesus tinha com João, para que isso acontecesse, amém? Agora vamos fechar aqui, pastor, quem é o autor do livro de Apocalipse, né? O autor, nós poderíamos dizer o seguinte, João escreveu, mas ele não foi o autor, gente. O próprio Jesus arrebatou João numa experiência sobrenatural para uma revelação especial que marcaria para sempre a humanidade, trazendo uma mensagem de alerta a todos os filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Então, quem é o autor do livro de Apocalipse, igreja? Quem?
Jesus, fala comigo, Jesus. Jesus é o autor do livro. João escreveu o livro, mas o livro foi escrito para mim, para você. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Se nós entendermos a importância do livro de Apocalipse e o que Deus tem para nós nas igrejas da Ásia, no começo, meio e fim, no arrebatamento da igreja, no propósito que nós temos, e outra, Deus, o Espírito Santo que vai revelar. A gente pode até pregar, eu posso até falar aqui, você ir embora, eu falo assim, não entendi nada que o pastor falou. Não tem problema. Eu não estou aqui falando para você entender, porque quem vai trazer essa revelação para você é o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender, remoer, ler essa palavra e entender o propósito de Deus para nossas vidas. Sabe por quê? Porque o livro de Apocalipse é a revelação escrita para mim e para você, pelo apóstolo João, da pessoa de Jesus Cristo, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Senhor da nossa vida. Amém? Então fala comigo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé neste momento, pedir a graça do papai. Queria saber, tem alguém que veio